eu vou dizer assim, cada coisa que a gente fala, a gente nunca consegue, os nossos povos principalmente, nunca consegue separar as coisas. Porque quando fala de umas coisas, fala em todas as coisas. Da caminhada, da saúde, educação, natureza, água, ar, né? Semente. Então, a gente não tem como separar as coisas. Por isso, também, a gente fica muito não atrapalhado, mas confuso. Porque muitas vezes, Juruá, ele já tem cada coisa específicos para falar e para fazer. Mas para nós não existe. Tudo que o Juruá que tem hoje, não existe para nós. Não existe. Por isso que eu sempre falo assim, nós se esforçamos para viver em dois mundos. Nós vivemos nosso mundo e nós vivemos no mesmo tempo o mundo de vocês. Que é bem difícil, muito difícil. Mas sempre eu me esforço, nossos povos se esforçou. E hoje pensamos também, mas espera aí, mas por que só nós podemos se esforçar? Por que o Juruá não pode se esforçar para entender nossas partes? Pelo menos trocar experiências, trocar língua, principalmente. Se você falar em Guarani, vai facilitar muito para nós. Porque nós estamos facilitando falar em língua de vocês, para você entender mais ou menos. Se eu falar em Guarani, você nunca vai entender. Então, eu tenho que me forçar para falar na língua de vocês. Por que você não se esforça, né? Essa era a nossa visão, né? E essa... Obrigado. E uma coisa que sempre estou aqui sozinho, mas na verdade, estou com todo mundo. Porque quando eu falo do Guarani, estou falando da minha nação, não de mim, não da minha aldeia. Estou falando de nação Guarani, que seria Paraguai, Argentina e Brasil. Então, por isso que eu agradeço, sempre vou agradecer, principalmente nesse momento, estou sozinho, mas na verdade que estou com o espírito do mais velho das aldeias, me apoiando, dando energia para estar junto com vocês. Então, sempre vou agradecer o nosso mais velho, que está lá na aldeia, né? Então, isso que a gente tenta fazer também, que eu sempre falo, e porque é verdade, eu me esforço, muitas vezes eu faço negociação da minha cultura comigo mesmo. Por quê? Porque mais velho, não é que não queira, mas não é costume dele vir aqui tentar se esforçar para falar, você entender. Mas eu sim, eu faço, porque tudo que eu penso, tudo que eu acredito, sempre falo isso também, eu sempre acredito, sempre vou acreditar e vou acreditar morrendo. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem, esperança, eu vou agradecer também pelos nossos mais velhos, que têm esperança, desde o começo, tinha esperança para chegar nesse ponto. Ele faz luta, quando a gente fala da luta, também não é luta fisicamente. É luta, a gente fala porque a gente quer preservar as coisas. Nós queremos preservar a natureza, nós queremos preservar a amizade que a gente tem com vocês, nós queremos preservar nossa saúde, nossos mundos. Então, essa é a luta. Só que muitas vezes os políticos não entendem também. Quando fala da luta, ele acha que vai fazer um grupo de povo, de Guarani, e vai enfrentar fisicamente. Mas, na verdade, luta não é isso. Luta, quando fala de luta, nós queremos criar uma rede. Diálogos, conversar para a gente se entender, principalmente concordar. Porque você pode escutar, mas se tu escutar e não concordar, não acontece nada. Tem que respeitar, tem que obedecer e tem que concordar. Porque muitas vezes, nós estamos aqui, não sei quantas pessoas, quase 100 pessoas, nós estamos com quase 100 ideias, com quase 100 visão, que cada pessoa tem visão diferente. Isso, eu me forço a entender, eu sempre falo isso, sempre eu vou falar, porque é verdade também. Muitas vezes eu sento lá na minha casa, no fogo, na beira do fogo, fumando ou tomando chimarrão, me coloco dentro da cidade, para entender sobre vocês.
Porque se eu entender só da minha cultura, como é que eu vou participar com vocês? Não vou conseguir. Muitas vezes eu me forço, mesmo que não estou na cidade, eu me coloco dentro da cidade para entender de vocês. Mas como assim Juruá sempre sai correndo para lá e para cá? Eu não entendo. E chegou também o momento, mas como assim o próprio Juruá não está aguentando mais dentro da cidade? Imagina eu. Né? E eu sempre falo assim, mas a única coisa que não entendo também, que não é nossa cultura, mas eu tento entender também. O Juruá sempre fala, sempre atrasado. Estou atrasado, sempre atrasado. Mas eu sempre falo assim, no nosso entendimento. Se passar 1 hora, nós temos mais 20 horas pela frente. Mas como é que vamos ficar atrasados? Né? Não entendo, não quero nem entender. Mas essa rede, a gente valoriza porque a gente já vive com isso. Só que muitas vezes foi impedido pelo Juruá, principalmente pelo político. Então, eu acho que essa rede, eu sempre falo da rede dos amigos e também de instituições. Porque nós temos instituições que poderia estar presente em todo momento apoiando. Mas só que na prática não está fazendo também. Nós temos leis da educação, de saúde, principalmente do nosso direito, não é escrita no papel, não dentro da lei. Só que na prática ninguém faz. Muitas vezes na prática, impede nós fazer na prática também nossa cultura. Né? Por exemplo, essa de Iguatá, que a gente sempre fazia, sempre estão fazendo, nós ficamos parados agora, porque eu não consigo mais ir para a Argentina visitar meus parentes, porque lá é outro país. Na visão do Juruá, para fazer isso, para fazer o de Iguatá, que é minha cultura, eu preciso de identidade, eu preciso de dinheiro, porque antigamente não precisava. Mesmo que a gente vai demorar uns 30 dias, 40 dias, a gente caminhava a pé, porque não tinha problema. Não tinha algumas pessoas que impedem para caminhar, que proíbe fazer isso. Hoje a gente tem de tudo, então a gente não consegue mais fazer nada, né? E esses de Iguatá que a gente chama também, caminhada, não é porque a gente não sabe ficar em um lugar. Muitas vezes o Juruá fala também isso. Índio não sabe ficar. Índio não sabe se fixar, por exemplo. Cria uma aldeia e depois abandona. Não, para nós não existe abandonar também. Para nós existe assim, eu posso ficar aqui, mas eu tenho direito de um momento sair, visitar, ou ir lá ficar um tempo, depois vai a outro lugar e depois volta para cá. Isso não é abandono. Isso é um momento de caminhar, de entender, de conhecer outro lugar, outro clima, outro momento, outro ar. Que cada passo é bem diferente. Essa é a nossa cultura, só que hoje não tem como mais fazer, porque tem tudo lei que impede, né? Então, voltando um pouco do encontro, que nós precisamos fazer, que sempre existia, existe ainda agora, isso que muitas vezes dificulta também por causa do recurso. Então, nós precisamos fazer esse encontro internacional. Também internacional para nós nunca existia, nunca existe. Porque para nós é só apenas buscar nosso parente para conversar. Não é um encontro internacional. Essas palavras saíram também para o Juruá entender também. Né? Porque a gente já tem isso, né? Então, se eu falar assim, eu quero trazer meu parente, mas para quê? Já é uma pergunta, né? Para quê? Eu tenho que explicar. Não, nós queremos fazer conversa internacional, trocar ideia, isso, aquilo, né? Para o Juruá entender. Então, tudo dificulta para nós, né? Tudo. Mas nós estamos se esforçando para explicar para você, para traduzir algumas coisas. Então, voltando um pouco da retomada, quando a gente fala de retomada, não estamos retomada só do nosso povo. Estamos falando de você também. Porque você também está sendo retomado da vida, da cultura, da experiência, da caminhada também. Hoje, eu vejo assim, a gente sempre nas nossas aldeias nós sentamos. A gente nunca entende também. Eu
Não é mais do passado, eu sou da agora. Mas eu sei minha então. origem. Mas só que muitas vezes o Juruá não sabe mais a origem deles. Ele nem sabe por que está aqui. Quem é ele, né? Eu falo isso porque eu escuto deles. Que nós fazemos a vivência na nossa aldeia. Nós recebemos 200 pessoas, 200 estudantes, 300 estudantes. Muitas vezes ele fala, eu estou aqui no mundo porque eu tenho que estar aqui, não sei qual é a minha origem. Então, isso também faz parte da retomada, né? Então, retomada significa muito, não é só da retomada do lugar, não é a retomada de Maquiné que está acontecendo. Está acontecendo a retomada do mundo, retomada das nossas vidas. Né? Então, por isso que é muito importante de fazer rede. E uma coisa também que eu estava falando, essa rede não é novidade para nós, só que nós temos que entender também como entrar dentro da rede de vocês. E rede de você, como entrar na nossa. Isso que está faltando, né? Mais uma coisa, sobre o tempo. Na nossa cultura não existe programação. A gente nunca teve. A gente consegue viver com momentos. Sempre momentos. Por exemplo, a gente fala um momento. Depois a gente tem outro momento para, pelo menos, para almoçar, para jantar, né, sabe? Mas, e por isso que estou falando sobre a negociação da minha cultura com a cultura de você comigo mesmo. Se fosse o mais velho, se fosse outro, não faria isso. Mas eu me forço, porque eu quero colaborar com vocês. Por exemplo, se eu entender só da minha cultura, eu não vou entender hora, eu não vou entender minuto. Eu tenho que tentar trazer da minha cultura dentro da cultura de você para aprender hora, aprender o dia, por exemplo. Por exemplo, eu nunca corro, nunca fiquei correndo para lá e para cá, porque não tem hora. Mas você vive com hora. Se passar 2 minutos, você já está atrasado, né? Então, eu sempre digo assim, eu tenho que entender do Juruá, não para viver como o Juruá, mas para respeitar o Juruá. Então você também tem que fazer isso. Você tem que entender exatamente nossa cultura, mas não é para virar os Guarani, mas para respeitar o Guarani. Como nosso entender. Porque nós estamos sempre, desde o começo, nós estamos quase chegando 600 anos obedecendo ao Juruá. Minutos, horas, dia, semanal, né? O jeito. E a gente nunca recebemos o Juruá que faz as mesmas coisas como nós. Agora é hora de você também se forçar a fazer isso. Eu falo por não cobranças. Essa não é cobrança. Esse é um aviso para a gente chegar mais perto e se conhecer e para se respeitar. Isso que é isso.